Olá, meu nome é Christian Velasco e se você chegou até aqui é porque provavelmente você tem muita curiosidade ou interesse para conhecer um pouco mais sobre banco de dados. E para isso, eu estou aqui com um convidado de luxo. Estou aqui com o Narciso Júnior. Ele trabalha na Oracle como Latam Cloud Evangelist, um nome muito chique, né? E a gente vai bater um papo super legal sobre banco de dados. Então, olá, Narciso. E para começar o nosso papo, eu gostaria que você começasse pelo mais básico. O que seria banco de dados? Tá joia. Fala, Christian, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia? Obrigado aí pela oportunidade, né? Vim aqui conversar com vocês. Realmente aí, né, o nome é um pouco chique aí, mas a ideia do meu cargo realmente é estar próximo da comunidade, próximo né, tanto de clientes como, né, de alunos, de quem quiser conhecer mais sobre tanto a Oracle como o MySQL. Tá legal? Então, assim, para a gente iniciar falando de banco de dados é um repositório, né, de informações de dados. Então, é um repositório central, tá? Onde informações como, por exemplo, um banco, né? Se a gente tem lá, eu tenho minha conta no banco, e aí eu tenho as informações lá do meu saldo, tenho as informações lá de todos os pagamentos que eu fiz, né? Os débitos. Então, todas essas informações, elas estão registradas em um banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu tô na rua, eu quero consultar lá, né, meu saldo. Então, eu pego uma aplicação. Essa aplicação ela é do celular, né? Ela funciona no celular. Então, eu vou consultar meus saldos lá, meus dados, né? Eu vou consultar o saldo, as informações. Essas informações vão estar no banco de dados, tá? Então, minha aplicação ela vai estar consultando o banco de dados, que é o repositório central. Mas vamos supor que eu estou em casa. E eu também quero as mesmas informações, quero consultar lá as informações do meu saldo, né, de todo o meu extrato. Então, o que acontece? Eu vou utilizar uma aplicação no meu laptop, no meu computador. Então, essa aplicação, ela é uma aplicação diferente da aplicação que está no celular, né? Foi desenvolvida utilizando outras tecnologias, outra linguagem de programação, mas ela vai consultar o mesmo repositório de dados, que é o meu banco de dados. Tá? Então, no banco de dados é onde eu mantenho todas as minhas informações para que diferentes tecnologias possam acessar, diferentes linguagens de programação podem acessar. E banco de dados, por si só, é uma plataforma que ela já tem uma série de funcionalidades que serve justamente para focar, né, de como tratar e como guardar esses dados, como armazenar os dados. Então, é uma plataforma focada na parte de segurança, por exemplo. Então, ali a gente tem toda a segurança dos dados. A gente tem os dados criptografados, a gente consegue controlar quem acessa aqueles dados, né? Quem pode acessar os dados, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é super importante toda essa parte, né? Dos dados pessoais, né? Todo o controle que é necessário. Então, a gente consegue auditar e falar, ó, quem acessou, quando, como. Então, o banco de dados ele facilita muito, né? Ele ajuda toda essa parte. Então, a aplicação ela faz, né, todo o acesso, mas os dados eles são registrados e são armazenados em um banco de dados. Tá? Basicamente é isso, é uma estrutura centralizada ali para armazenar as informações. Ótimo. E a gente não poderia falar de banco de dados sem falar de SQL, né? E a gente sabe, né, que é a linguagem de programação mais utilizada em banco de dados. Eu gostaria que você explicasse o que é SQL, como que surge, qual a importância dessa linguagem no mundo de dados, no mundo de programação como um todo. Legal, legal. Então a gente falou, né, sobre o banco de dados, né, esse repositório, e é legal a gente pensar que toda aplicação tem um banco de dados, certo? Então aí também acho que fica bem claro todo, né, a quantidade de oportunidades que, né, para quem trabalha com banco de dados, porque todas as aplicações necessitam de especialistas em banco de dados, né? Isso é super importante a gente levar em consideração, tá? Realmente é um mundo, né? Tem muitas oportunidades para a gente. E o SQL é a linguagem, né, que a gente utiliza para manipular os dados em uma base de dados, em uma plataforma de base de dados, né? Então, ela significa Structured Query Language, tá? Então, é uma forma estruturada, uma linguagem estruturada de fazer consultas à base de dados. Né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho lá o João, né? E eu quero inserir as informações do João na minha base de dados. Por exemplo, o nome do João, eu quero inserir a idade dele, de que cidade que ele é, qual o endereço, etc. Né? Então, eu vou usar um comando da linguagem SQL, que é o insert, né? Que significa inserir, né? Insert em inglês, inserir em português. Então, com esse comando, a gente consegue inserir na base de dados todas as informações do João. Tá? Então, eu tenho outros comandos na linguagem. Então, por exemplo, eu posso usar o comando update, né, da linguagem SQL, que é um comando para eu atualizar informações do João. Então, se eu quero atualizar a idade dele, né, não é 20, é 21, coloquei errado.
Então, eu vou utilizar o comando update para atualizar essa informação e enviar esse comando para a base de dados utilizando a linguagem SQL. Né? Eu também tenho o comando delete, né, que é para remover as informações do João. Tá? E eu tenho o comando select, né, que é para fazer consultas. Então, eu posso fazer consultas na base de dados para todas as pessoas que têm o nome João. Então, com esses comandos, com SQL, eu consigo, né, modificar e manipular os dados que estão na base de dados. Né? E tem uma série de vantagens a SQL, porque a SQL é um padrão de mercado, né? Várias plataformas de base de dados utilizam. Tá? Assim, as mais conhecidas no mercado aí, né, é o Oracle DB e o MySQL. Né? Eles são as principais plataformas de bancos de dados, né, utilizadas hoje. Todas utilizam SQL. Então, a SQL é meio que básico, né, para todo administrador de base de dados, todo especialista em base de dados precisa conhecer a SQL. Eu também digo que todo desenvolvedor de aplicação, né, de alguma forma, se você vai desenvolver aplicação em Python, se vai desenvolver aplicação em Java, né, na linguagem que for necessário, você precisa conhecer a SQL, porque é a forma de comunicação da aplicação com a base de dados. Tá legal? Então, assim, realmente é um conhecimento, né, que a gente vai utilizar, né, quem fizer os cursos, né, quem se dedicar a conhecer mais sobre banco de dados, sobre SQL, é um conhecimento que vai ser útil, né, para diferentes áreas. Tá? Então, realmente é muito importante e é legal que, como eu disse, você aprender SQL, né, para uma plataforma, depois para você for migrar para uma outra plataforma de banco de dados, é muito próximo. Assim, tem alguns ajustes, mas o básico da SQL lá, o standard, né, o padrão, a gente pode reutilizar. Tá? Então, sempre vai ser um tempo aí que a gente vai estar aproveitando e vai estar aproveitando com novas tecnologias. Realmente é muito importante para desenvolvedores de aplicação e para administradores de dados, de base de dados. Ótimo. Perfeito, Narciso. Bom, a gente falou, né? Começamos falando sobre o conceito de banco de dados. Então, eu entendi que é um repositório de dados, de informações. Você explicou muito bem aqui que o SQL vem a ser um padrão de comunicação, né? Para ter comandos, instruções, como que a gente se comunica com esse repositório de informações. E também você mencionou o MySQL, que inclusive aí você tem uma camiseta muito linda, Narciso, sobre o MySQL. Eu gostaria que você explicasse, né? Você trouxe, é uma plataforma de banco de dados, mas qual a diferença? Por que MySQL? Qual a diferença com as outras plataformas de banco de dados? O que significa que seja open source? O que significa que seja um projeto da Oracle, que a Oracle comprou? Se puder dar um pouco de contexto sobre o MySQL geral. Claro, claro. Então, o MySQL ele é um produto, né, que é uma plataforma de base de dados que foi criada em 1995 por uma empresa sueca. Né? E desde quando foi criado, ele já veio com a cultura de open source, de código aberto, de comunidade. Então, ele é um produto de base de dados, uma plataforma que todos têm acesso. Né? Todo mundo pode ter acesso, pode utilizar o MySQL, né? Pode instalar no computador, tem MySQL para todas as versões que a gente imaginar. Tá? E ele tem muitas vantagens. Uma das principais vantagens aí, que muitas pessoas têm o primeiro contato com o banco de dados utilizando o MySQL, é porque ele é de fácil utilização. Né? Quando a gente instala, né? Quando ele sai do forno, lá como a gente fala, ele já vem pronto para suportar, né? Diversas cargas de trabalho, diversas realidades. Né? Então, desde uma aplicação menor, que um desenvolvedor possa estar trabalhando em casa, em cima do computador, lá do laptop, até grandes empresas. Tá? Assim, o MySQL, é importante a gente essa oportunidade, né? Até para eu comentar um pouco, porque o MySQL hoje ele é utilizado por grandes empresas aí globais. As mídias sociais aí, todas que a gente pensar aqui, todas utilizam MySQL. Tá? Todas as plataformas de vídeo que nós temos aí também, esses vídeo streamings que nós temos hoje, todas utilizam MySQL. Tá? Os aplicativos de táxi, aplicativos, né, como Uber, por exemplo, também utilizam o MySQL. Então, assim, o MySQL ele é muito flexível. Né? Ele vai atender tanto ali aquele profissional que está começando agora, né, até umas empresas gigantes, né, que tem esses milhões de conexões simultâneas e etc, né, que atende aí de forma global, né, o público. Então, o MySQL tem essa facilidade, ele é aberto, ele é grátis, né, todo mundo pode utilizar. Tá legal? Ele é open source, então a integração dele é muito fácil. Né? As ferramentas que hoje acessam o MySQL, né, que utilizam para você acessar o MySQL ou para você consumir os dados que estão no MySQL, é muito fácil a integração, porque ele é open source, todo mundo consegue fazer alterações nele. Né? Todo mundo consegue ter acesso ao código-fonte dele.
tá? Todas as linguagens de programação que nós conhecemos aí, né, Java, Python, .NET, etc, né, C, né, C Sharp, C++, o que a gente pensar tem suporte a MySQL também, justamente por isso, por ser open source. Tá, então, toda essa flexibilidade, né, esse acesso, essa liberdade que o MySQL traz, né, para os usuários, isso eu vejo como um grande diferencial, né, que nós temos, né, e esse fato de escalar. A gente vai desde uma aplicação menor, né, até uma aplicação grande, uma aplicação que demanda bastante tráfego, né, e bastante utilização. Tá legal? Legal, muito bom. E aqui, bom, a gente já falou um pouco de conceitos, plataformas, ferramentas, né, mais populares, aí muito utilizadas. E muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eles têm interesse ou em entrar ou em migrar para essa área de banco de dados, né? Uma carreira profissional, né, muito, inclusive que não é nova, que é o Database Administrator, né, a pessoa que é responsável aí pelo banco de dados. Gostaria que você explicasse qual o papel dessa pessoa no dia de hoje, né? Já que sabemos que esse papel vem de muitos anos atrás, né? Quando as empresas tinham um database, tinha instalado servidores na própria empresa, né? E isso foi evoluindo. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre nuvem, mas eu gostaria que você explicasse qual o papel do database administrator no dia de hoje e o que essa pessoa precisa saber, né? Se quer começar, uma pessoa que quer ser DBA, o que ela precisa estudar, quais conceitos, tópicos, ferramentas essa pessoa precisa conhecer. Então, Christian, é verdade, assim, a DBA, né, é um cargo aí, né, uma função muito conhecida, né, e ela vem também se desenvolvendo e ela fica cada vez, né, ela é cada vez mais importante nos dias de hoje, né. Eu estava vendo, né, uma pesquisa agora de 2021 e o mundo, né, gerou aí 79 zettabytes de dados, tá? Zettabytes, um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. Né? Então, é muita coisa. Então, são 79 trilhões de gigabytes de dados que são gerados aí no mundo. Né? E a função do DBA, né, do administrador de uma base de dados, é fazer com que a plataforma que gerencia todos esses zettabytes de dados aí consiga estar trabalhando, esteja sempre performando, entregando performance, guardando aqueles dados com segurança, né, disponibilizando aqueles dados para as aplicações, para as ferramentas. Tá? Então, realmente é muito importante, né, a função do DBA. Eu vejo assim que conhecimentos básicos, né, conhecimentos muito importantes, lógico, ele precisa de conceitos de banco de dados. A gente está falando aqui que banco de dados é um repositório, mas como que esses dados são guardados dentro do banco de dados? Né? Qual que é a estrutura que é utilizada? Né? A gente tem tabelas, tem colunas, tem campos, tem índices, né? Tem consultas, tem uma série de detalhes ali que o DBA precisa conhecer. Né, Data Warehouse, né, Data Lake, que é o que a gente está investindo muito hoje com a equipe de MySQL. Tá? Então, é muito importante conhecer esses detalhes. Né? E depois também, lógico, conhecer SQL, como a gente está falando, né? O SQL é a linguagem, é como se eu for na Alemanha, eu não falo alemão, eu vou falar inglês lá, tal, todo mundo vai me entender. Então, se eu for usar qualquer base de dados, né, eu vou usar SQL, eu vou conseguir usar aquela base de dados, né? É uma linguagem padrão aí. Então, é importante o DBA conhecer, né, o SQL, né, de uma forma bem profunda aí, né, como utilizar a linguagem SQL. Tá? E eu diria que isso seria meio que o básico, né? Ele precisa ser também especialista na plataforma que ele vai utilizar. Então, se ele vai utilizar o MySQL, ele precisa conhecer bem a estrutura, né? A arquitetura do MySQL. Ele for utilizar o Oracle, mesma coisa. Tá? Então, é super importante, mas o DBA ele vai além disso. Né? Assim, isso seriam os conhecimentos básicos aí mais importantes, mas o DBA ele precisa conhecer também da parte de storage um pouco. Né? Porque, no final das contas, o banco de dados está armazenado no storage. Existem diversas tecnologias ali que são utilizáveis para ter um melhor acesso ao storage, para ter mais segurança dos dados. Então, é importante também o DBA ter um certo conhecimento, né, da parte de storage, das tecnologias que são envolvidas, né, numa tecnologia de storage, na parte de redes também. Eu acho que é interessante ter um certo nível de conhecimento de como que funciona uma rede, né, de comunicação, né, porque no final das contas a gente vai ter o banco de dados centralizado e várias aplicações conversando ali com o banco de dados, é legal conhecer sobre isso, né, então eu vejo essas áreas muito importantes e tem uma que eu não sei se você vai comentar mais para frente, mas é que eu acho super importante, sempre que eu tenho oportunidade eu comento, que é legal hoje, né, a gente precisa ter um certo nível de inglês.
sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas, né, que vão iniciar nessa área, ou que querem mudar de carreira, né, ou querem se especializar, né, em qualquer área de tecnologia, na verdade, que tenha um certo nível de inglês. Né? Ninguém precisa ter um sotaque britânico, nada do tipo, né? Mas é importante conseguir ler, né? Escrever de certa forma, mas principalmente ler, porque a quantidade de informações que estão disponíveis em inglês, né, comparado com as informações que a gente tem em português e espanhol, realmente é muito maior. Entendeu? Então, assim, eu poderia também adicionar aí o inglês, acho que é super importante, não só para o DBA, mas para desenvolvedores, para qualquer profissional que for aí seguir uma área de TI, né, uma área técnica, é muito importante focar no inglês, tá? Então, eu acho que é isso aí, tem que conhecer da estrutura de banco de dados, de SQL, né, conhecer da plataforma e depois, um pouco mais adiante, conhecer aí sobre storage, redes e também, em paralelo aí, estudando inglês e praticando inglês. Tá legal? Muito bom. Então, pessoal, já ficou aqui a trilha de conhecimento que o Narciso está trazendo para vocês, né, para a gente. Então, tomem nota, né? E na Lura vocês podem encontrar todos esses cursos para vocês treinarem, né? E se aproximarem aí de um DBA, né? Que, como o Narciso trouxe, é uma carreira, né, um perfil muito demandado no mercado por conta do crescimento, né, dessa explosão de dados que a gente tem tido nos últimos anos com a digitalização das próprias empresas, tá bom? Bom, Narciso, eu gostaria de virar aqui a página, né, e começarmos a falar um pouco da própria Oracle. Vocês, né, a Oracle tem sido... sempre tem inovado bastante, né? São referências, sempre tem sido referência no mercado quando a gente fala de banco de dados, quando a gente fala de tecnologia como um todo. E com a parte de nuvem não tem sido diferente, né? Vocês vêm aí, têm implementado nos últimos anos o OCI, a plataforma de nuvem de vocês. Eu gostaria que você comentasse primeiro o que é o OCI, se alguém tem que está nos vendo e ouvindo não conhece, o que seria o OCI, e também quais serviços o OCI oferece na questão, no quesito banco de dados, né? Quais você considera são os mais importantes? Tá joia, legal. Realmente é interessante, né, esse ponto que você trouxe para a gente, porque Oracle é sinônimo de banco de dados, né? Todo mundo pensa Oracle, não, é banco de dados e é fácil explicar isso, né? A nossa história cresceu, nós nascemos em cima de banco de dados, mas no final das contas, assim, a Oracle é além disso, né? A Oracle é uma provedora de tecnologia. É super importante a gente entender isso, né? Nós temos um Linux, por exemplo, que é Oracle, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem Linux, a gente tem sistema de virtualização, a gente tem uma série de tecnologias, né? Eu digo que a Oracle é um mundo de tecnologia, sabe? É um provedor de tecnologia realmente. Tá, então, vai além da base de dados, né? A nossa nuvem, que é a OCI, que é a Oracle Cloud Infrastructure, né? É uma nuvem que pode trazer, né, que provê todos os recursos de infraestrutura. Então, se por acaso uma empresa, um desenvolvedor quer trazer a sua aplicação web, né? Quer desenvolver uma aplicação web, quer trazer o seu ERP, né? Quer trazer a sua plataforma para a nuvem, a Oracle pode prover, né? Pode prover o serviço, né? Todo o serviço necessário de infraestrutura para suportar esse workload, né, essa demanda aí dos nossos clientes. Então, se a gente fala de máquinas virtuais, por exemplo, se a gente fala de storage, a gente fala de rede, de firewall, a gente fala de inteligência artificial, tá? De machine learning. Então, tudo isso, a Oracle hoje, a gente pode prover para os nossos clientes, né? Não somente a base de dados, né? O Oracle, lógico, a gente tem lá como serviço gerenciado, a gente tem o Oracle DB, né? A gente tem o MySQL também, tá? Mas a OCI, né? A gente consegue entregar uns serviços uma gama de serviços muito maior, tá? É bem interessante isso. E um ponto, né, dois pilares que eu gosto de falar sobre a nossa nuvem, um deles é da parte de segurança de dados, tá? Um pilar importante para a gente. Então, os dados 100% do tempo na nossa nuvem são criptografados. Então, nós somos uma empresa de banco de dados, né? Nascemos com um banco de dados. Então, a gente tem muita atenção, né, com relação aos dados, né? A segurança dos dados dos nossos clientes, né? E a gente tem um outro diferencial que a gente quer levar para os nossos clientes, price performance. Né? O que é isso? A gente quer entregar muito mais performance, né? Muito mais tecnologia, né? Nós somos provedores de tecnologia, nós não somos só provedores de nuvem. Acho que é importante deixar claro isso, a gente está levando tecnologia para os nossos clientes, tá? Então, a gente quer levar tecnologia, quer levar performance, mas a gente também quer levar uma solução que seja viável, que seja econômica.
tá, para os nossos clientes. Então, realmente, no meu dia a dia aí, né, muitos clientes que a gente migra para o OCI, quando eles vêm, né, têm a oportunidade de ver a performance do nosso serviço, né, e o valor, o nível de investimento que é necessário fazer, realmente eles ficam muito surpresos. Tá legal? Assim, só para dar uma ideia de quando a gente fala de tecnologia, hoje, onde nós temos nossa nuvem, né, o hardware é Oracle, tá? O sistema operacional é Oracle, e a tecnologia que a gente tem ali, por exemplo, Oracle DB, MySQL, também é tecnologia Oracle. Tá? Então, ali a gente não está levando só a nuvem, a gente está levando tecnologia, está levando a nossa experiência aí, tá? Todo o nosso conhecimento, né? Nosso investimento em desenvolvimento e tudo mais. Então, essa é a nossa OCI aí, Christian. Ótimo, muito bom, ficou claro. E conectando com esse ponto, né, que você explicou muito bem sobre o CI, né, eu vejo o CI como o presente e o futuro, talvez da Oracle, né, que envolve muitas outras coisas. E você trouxe, né, um ponto aí que vocês trabalham nesses projetos de migração do data center tradicional, que até pode ser Oracle, né, para a nuvem, para o OCI. Eu gostaria que você comentasse por que as empresas fazem isso, né? Qual a vantagem, qual o benefício da empresa tradicional sair desse modelo tradicional de data center, onde você tinha que ter aí os servidores na sua própria empresa, e migrar para um serviço de nuvem, né? Com todas as tecnologias aí em volta, como você trouxe, que seria o caso do OCI, né? Certo, certo. É muito boa essa pergunta aí. Tem algumas vantagens, né? Assim, a gente foca, né? Dependendo da necessidade do cliente, a gente foca em algumas vantagens, né? Eu diria que uma que a gente explora bastante é a parte de performance, igual eu coloquei, né? A gente entrega muita performance na nossa nuvem, tá? Com relação ao investimento que é necessário fazer, né? Então, isso é uma grande vantagem. E o que eu gosto de chamar de time to market. Né? Então, vamos supor que hoje, né, a gente criou uma aplicação, a gente colocou lá na OCI, se por acaso amanhã eu vou ter uma demanda extra, né, imagina se isso tivesse num data center e eu precisasse comprar um servidor para melhorar a performance da minha aplicação. Imagina meses que isso ia levar e o custo que isso ia ser. Na nuvem, eu simplesmente vou lá e falo, ó, scale up, né, aumento os recursos do meu serviço e eu já tenho mais performance. Eu já tenho mais CPU, já tenho mais RAM, já tenho mais storage, né? Eu posso crescer meu storage. Então, time to market para entregar um serviço para o meu cliente, isso é muito melhor, é muito maior, é muito maior assim, a vantagem quando a gente está utilizando isso na nuvem. Né? O time to market é menor, mas a vantagem é muito grande quando a gente utiliza isso com o serviço de nuvem. Né? Na OCI isso é muito claro para a gente. Assim, quando a gente tem um cliente, né, que muito comum a gente falar sobre as plataformas de e-commerce, né? Chega ali o Black Friday, eu preciso de mais performance, né, porque eu vou ter uma demanda maior. Imagina se isso fosse uma realidade no data center. Né? Agora, com a nuvem é muito fácil a gente escalar esse tipo de serviço. Tá legal? E tem outras vantagens, né? Principalmente quando a gente fala da plataforma, né, do modelo PaaS, onde a gente está levando o serviço, a Platform as a Service, né? A plataforma no formato de serviço. O que isso significa? Né? A gente está falando aqui de banco de dados, então vamos utilizar esse contexto. Quando eu falo de plataforma as a service, eu estou falando que eu vou entregar uma plataforma de banco de dados como serviço. Né? Então, isso significa que o desenvolvedor de aplicação, que a empresa, né, que está utilizando o nosso serviço na nuvem, simplesmente vai precisar conectar a sua aplicação, né, no IP, né, ou então no endpoint, lá no endereço, que é o serviço que eu estou provendo como o formato PaaS, né, que é o serviço de banco de dados que eu estou provendo. Então, ao contrário de você ter um DBA, uma pessoa, um especialista que está ali só para manter essa plataforma, ver o backup, né, ver se não tem nenhum tipo de erro, tá ali monitorando performance dessa plataforma, fazendo atualização de software, né? Sempre a gente tem versões novas de MySQL, de Oracle DB, precisa estar fazendo atualização disso. Então, ao contrário de ter uma pessoa dedicada, né, a fazer essas tarefas que, entre aspas, são operacionais, né, a gente deixa isso tudo a cargo da nuvem. Né? A plataforma realiza tudo isso. A gente tem uma equipe de suporte, né, que é especializado, né, na parte de base de dados, então especializado em MySQL, especializado em Oracle DB, que está o tempo inteiro ali monitorando a plataforma para ver se tem algum tipo de problema, algum tipo de ação que é necessário ser tomado para que o serviço, né, continue provendo o nível de serviço de performance, né, o nível de segurança necessário. Tá? Então, a gente tira todas essas atividades operacionais da empresa, né, que quando move esse workload, quando move esse projeto para a nuvem, e aí os profissionais, né, o DBA, os especialistas em banco de dados, podem se focar em atividades que geram mais retorno para as empresas.
né? Então, por exemplo, melhorar a performance algum processo de base de dados, né? Ou então focar mais na parte de machine learning, né? Focar mais na parte de análise de dados, né? Atividades que geram mais retorno, né? Outra que acontece bastante é que a gente possibilita que esses profissionais foquem mais em redução de custo também, porque a gente movendo essa carga de dados essa carga de trabalho para a nuvem, a gente também acaba reduzindo custos, né, da empresa, custos operacionais, né, todo o custo de hardware, de energia que esse cliente tem, a gente consegue trazer isso para a nuvem e todo esse custo já não existe mais para as empresas. Tá legal? Então a ideia tem algumas vantagens, né? Tem algumas vantagens que a gente pode explorar. Então eu diria que performance, né? A gente consegue entregar muito mais performance, o time to market, né? Liberar os profissionais dessas atividades que são operacionais, tá? E também a parte de custo, sem dúvida a gente consegue melhorar bastante aí o custo operacional da plataforma. Já que a gente está falando de OCI, e você mencionou aqui serviços, né, para machine learning, data science, né? No CI, vocês têm um serviço que é até novo, né, que é o MySQL HeatWave, não sei se eu estou pronunciando bem, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa tecnologia, né? Qual a importância dela, quais vantagens ela se propõe, ou quais problemas ela vem a resolver, se puder falar um pouquinho sobre essa ferramenta, por favor. Claro, claro, Christian. Eu agradeço a oportunidade aí de falar um pouco sobre o HeatWave, né? Como já comentei, né, o MySQL é um produto Oracle, né? Então, nós que somos responsáveis por toda a tecnologia, é um produto open source, né? Está disponível aí para todas as pessoas instalarem, utilizarem, até ter acesso ao código-fonte, mas o dono da tecnologia, né, os especialistas somos nós, né? É a Oracle. Então, o que nós fizemos, né? Hoje, o MySQL é o banco de dados mais utilizado na nuvem, né? E o segundo banco de dados mais utilizado na indústria. Então, o que a gente fez é o seguinte, existe esse mercado todo aí, né, de que muitos utilizam MySQL, muitas empresas utilizam MySQL, e eles tinham uma demanda por mais performance. Né, mais performance e também né, nessa parte de aceleração de consultas, e também eles tinham uma demanda maior na parte de consultas analíticas. Né? O que é consultas analíticas? São aquelas consultas que utilizam, né, que processam uma quantidade muito grande de dados. Né? Eu estou falando de uma consulta em base de dados de 10 terabytes, né, 40, até mais terabytes de dados. Né? Para esse tipo de consulta, o MySQL tradicional, né, ele não é a melhor plataforma para isso, ele não foi criado para isso. Ele é muito bom para tudo que é transacional. Então, por exemplo, criação de pedidos, faturamento, criação de contas, né? Tudo que é transacional, mas MySQL ele foi criado para isso, é sua arquitetura. Mas quando ele tem que processar muitos dados, né, em uma consulta, ele não tem essas características. Mas quando a gente criou o HeatWave, né, o objetivo foi esse, de trazer um novo motor, né, que ele é 100% compatível com o motor anterior, né, mas ele tem o foco de acelerar as consultas, né, consultas complexas, e também ele tem características de uma ferramenta OLAP. Né? O que é isso? Ele tem características de uma arquitetura colunar. E com isso a gente ganha facilidade, ganha muito mais performance na execução de consultas analíticas, são essas consultas que carregam e que são realizadas em muitos dados, né? Em terabytes de dados, em gigabytes de dados. Tá? Então, assim, só para te dar um exemplo, teve clientes em consultas que demoravam 10 minutos, 20 minutos, a gente executa em segundos no HeatWave. Tá? Teve clientes que tiveram aí ganho de performance de 400 vezes, por exemplo. Tá? Não estou falando de 400%, estou de 400 vezes uma consulta. Então, assim, é incrível, né? A gente tem umas experiências aí muito legais, é um novo motor, é uma nova realidade, eu chamo de um avião, se a gente compara com o MySQL tradicional. Tá, é uma tecnologia Oracle, né? Só nós temos essa tecnologia hoje. A gente até tá aí desenvolvendo muito o HeatWave. Hoje, só para te dar um exemplo, hoje o HeatWave já está disponível em diferentes nuvens. Né? Não está só na OCI. A gente vê clientes que gostariam de usar o HeatWave, né? Usar o nosso produto, mas por algum motivo não podia sair de uma outra nuvem. A gente agora levou o HeatWave para as outras nuvens também. Tá? E falando assim do ponto de vista de profissionais, né, a gente tem escutado muito, né, dos nossos clientes pedindo que a gente indicasse profissionais que trabalham com MySQL e que trabalham com HeatWave. Né, porque a demanda desse produto, desse serviço cresceu muito. E é uma tecnologia nova. Então, assim, realmente eu vejo
mais uma oportunidade aí, né? Para quem quer se especializar na parte de base de dados, que quer conhecer mais de MySQL, né? Quer conhecer de HeatWave. Então, assim, é muito interessante. Até queria aproveitar a oportunidade para comentar que nós oferecemos na OCI o Free Trial, né? Então, se por acaso alguém quiser conhecer o serviço, quiser conhecer, né? Eu vou pedir para o pessoal, por favor, aí para colocar o link, né, para que todos tenham acesso aí a conhecer mais a OCI, conhecer o MySQL HeatWave, porque realmente é uma nova realidade. Eu vejo aí como uma grande oportunidade para os profissionais, né, para quem está aí se dedicando a tudo que é base de dados, né, tudo que é SQL, né. Você comentou sobre Machine Learning. Isso é uma novidade que nós estamos trazendo também. Hoje é possível realizar Machine Learning dentro da base de dados do MySQL. Eu não preciso ter uma plataforma externa para isso. Tá? E ali com alguns comandos SQL mesmo, com chamadas Storage Procedures, eu consigo fazer treinamento de base de modelos, eu consigo fazer inferência de modelos. Todo o passo a passo do Machine Learning eu faço de forma muito fácil ali dentro do HeatWave. Tá? Tem mais outras tecnologias que nós estamos criando, aí, nós estamos trazendo, por exemplo, a parte de Lakehouse, né, que é um Data Lake. Então, é possível agora, utilizando esse motor, fazer consulta a dados heterogêneos, né? Dados CSV, Paquet e outros formatos diretamente com comandos SQL. O HeatWave faz isso tudo de forma transparente e eu posso, ao mesmo tempo, ter consultas que vão trazer dados relacionais, né? Dados no SQL, né? E também dados em formatos heterogêneos. Então, assim, a Oracle está investindo muito. Né, investindo muito no MySQL, investindo muito no MySQL HeatWave, e a gente vê aí um futuro bem interessante. Eu estou bem animado. Perfeito. Eu também, Narciso, com todas essas novidades que você está trazendo, aqui a gente fica bem empolgado. Bom, Narciso, para finalizar aqui o nosso papo, né, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final, principalmente focando naquelas pessoas que veem a área de dados, a área de tecnologia, né, como uma oportunidade, ou que estão migrando de carreira, nessas pessoas que estão aí nessa decisão de migrar de carreira para essa área, e para você deixar a sua mensagem, de encorajar essas pessoas para entrarem, né, e arriscarem. Sim, acho bem legal isso. Assim, eu sou muito grato, né, a tudo que a área de TI, que né, a área de banco de dados trouxe para mim. Né, eu tive oportunidades aí de trabalhar em projetos, né, em vários países, sabe? Oportunidade de desenvolver línguas, né? Inglês, como eu falei já com vocês antes, acho muito importante isso. Então, eu sou bem grato a essa área. Eu indico sim para que as pessoas, né, que têm curiosidade, que queiram conhecer, que estão buscando uma área dinâmica, né, que estão buscando oportunidades, né, que explorem, que conheçam, né, as ferramentas elas estão aqui, né, aí tem, né, a Oracle, a Alura, né, a equipe MySQL está aqui disponível, está trazendo para vocês treinamento, informações, né, no que vocês necessitam para começar essa carreira e seguir, né. Eu vejo que SQL, banco de dados é necessário em qualquer tecnologia que a gente for utilizar, então vocês não estarão ali de forma nenhuma desperdiçando tempo. Na verdade, acho que vocês vão gostar bastante, né? Vai ser bem divertido. Então, eu realmente encorajo todos aí que explorem, que aproveitem, né? Até me deixo à disposição. Pedir pro pessoal aí mais um favor aí, se puder colocar meu LinkedIn aí na descrição e alguém precisar de tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, estou disponível para ajudar. Realmente, eu acho que é uma área que tem muito futuro. A gente viu quantos zettabytes de dados são criados aí. Então, assim, demanda por profissionais, por quem quiser aí aprender, quem quiser se desenvolver, a gente vai ter bastante aí. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Muito interessante. Estou à disposição. Obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado, Narciso. A gente vai deixar aqui na descrição o link aqui do perfil do Narciso. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade para conectar, né, com um profissional de muita experiência na área aqui de banco de dados, que trabalha em uma empresa bastante reconhecida, com bastante presença, né, no mercado de tecnologia. E a gente deixa aqui o nosso agradecimento para o Narciso, né, por compartilhar todos esses conhecimentos. Ele fez muito bem jus a seu cargo, né? Ele nos evangelizou aqui com bancos de dados, com MySQL, com OCI. Fica ligado, a gente está trazendo especialistas Oracle dessa grandiosa empresa, né, para compartilhar as suas experiências aqui com a gente. Juntos, a Alura e Oracle fazemos a parceria do One, do Oracle Next Education, um projeto social no qual, né, ou através do qual a gente busca, né, que mais pessoas possam entrar nessa área de tecnologia, que pessoas que talvez não tiveram uma oportunidade para estudar, para ter acesso a conteúdo, a
educação de qualidade para que essas pessoas possam ter acesso através do programa do Oracle Next Education. Também, se você se interessa por conhecer um pouco mais sobre o programa, pode dar uma olhada aqui na descrição, vamos deixar o link do Projeto One para você acompanhar as próximas turmas. E qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado mais uma vez, Narciso, um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.